Olá, estamos no ar com mais um Direito em Debate. E hoje nós temos a honra de receber aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre as doutoras Jéssica Najara e Tainá Neiva, que são diretoras da Pentagrama Auditoria e Consultoria. São especializadas na implementação de governança no setor público. Então eu gostaria de passar a palavra às doutoras. Vou iniciar aqui com a doutora Jéssica para que se apresente, conte um pouquinho aí do seu currículo e da sua experiência nessa área. Meu nome é Jéssica, eu sou especialista em compliance anticorrupção e em governança na administração pública. Faço parte do Comitê de Compliance e Anticorrupção da Rede Governança Brasil e também estou me especializando em direito municipal. Bom, nós temos atuado em diversas cidades do estado de Minas Gerais com este objeto da governança pública, né? Com o objetivo de disseminar esse novo tema pelos municípios, pelas câmaras municipais, tendo em vista a obrigatoriedade. Não só também pela obrigatoriedade, mas porque é um assunto que pode trazer muitos benefícios para a gestão e também para a população em si. Perfeito. Doutora Tainá. Obrigada, doutor Tiago, pela atenção. Meu nome é Tainá Neiva, sou advogada, especialista em direito público, especialista em direito penal e processual. Estou finalizando mais uma especialização em direito municipal. Faço parte da Rede Governança Brasil como mentora do grupo de mentorias para as prefeituras brasileiras e estou à disposição e muito animada para começar o debate de hoje e também para começar os trabalhos aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. É isso aí. A Câmara está dando um importante passo, né, na implementação aqui da governança na Câmara Municipal. Governança nos seus setores administrativos, né, para que o funcionamento da Câmara possa ser efetivado de uma forma eficiente, entregando, né, produtos de qualidade à população, entregando serviços, né, de qualidade à população, que é a razão de ser, né, aqui da Câmara Municipal. E nós teremos aí a assessoria, né, das duas doutoras aqui. Hoje nós vamos aproveitar um pouquinho do conhecimento delas para compartilhar com a população, né? Sim. Além de ficar... essa foi uma surpresinha para elas, né? Elas chegaram aqui achando que fosse prestar uma assessoria só para a Câmara. Aí eu falei assim, não, dá uma palhinha para a população em geral. É, né? muito importante. E eu gostaria, né, nessa toada, de perguntar a você sobre... o que é a governança, esse conceito que está sendo tão dito, está sendo tão falado aí por todos, mas que a gente percebe que muitos falam sem saber efetivamente do que se trata? Bom, a governança é um tema muito novo, né? É um tema novo no Brasil, é um tema novo nas prefeituras e é um tema ainda mais novo nas câmaras municipais. As pessoas, elas entendem muito assim quando a gente fala governança, a governança é apenas governar. Não, a governança ela não é apenas governar, é um mecanismo de boas práticas, de um conjunto de liderança, estratégia e controle. E ela tem um objetivo, ela visa avaliar, direcionar e monitorar os atos da gestão com o objetivo de atingir a finalidade final, que é prestar um serviço público de qualidade. Isso é governança. Basicamente, numa linguagem mais simples assim, de entender. Qual é o objetivo de um gestor público? Desenvolver as cidades e melhorar a vida das pessoas. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, os gestores, os prefeitos, os gestores das organizações públicas não conseguem atingir esse objetivo. E por que não conseguem atingir? Porque não conseguem cumprir de forma eficiente os processos dentro da própria gestão, dentro da sua administração. Então, a governança, ela é esse mecanismo de ter um bom líder, um líder capacitado, um líder que atue de forma anticorrupta, porque muitas vezes esses serviços eles também não chegam na população porque está havendo até corrupção. Então a governança ela mitiga esses riscos também. Então ela é um mecanismo, é uma engrenagem que a gente precisa fazer com que todos os elementos de uma gestão funcionem bem para atingir a finalidade que é a prestação do serviço público para a sociedade. Perfeito.
E esse conceito, né, essa noção de governança, surgiu do setor público mesmo ou ele partiu do setor privado e foi adaptado aí ao setor público? Bom, o termo governança e compliance, ele já vem há muito tempo falado fora do país, na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos um marco, que eu considero o marco mesmo da governança. Muitas pessoas falam assim, é com o decreto de 2017, que é o decreto 9.203, que é o marco legal da governança em âmbito federal aqui no Brasil. Mas eu ainda falo que é um pouco mais, que é com a lei anticorrupção lá de 2013, desculpa. Então, eu acho que a lei anticorrupção, aí sim, veio com esse aspecto de compliance, essa mitigação, essa avaliação de riscos para prevenir a corrupção em si. Então, acho que é ali que veio, que surgiu esse aspecto da governança no Brasil, fora a nossa Constituição de 88, que já traz todos os princípios constitucionais como ética, moralidade, probidade, né? Então, acho que vem daí esse nosso, como diz o sinônimo da governança, vem de todos esses fundamentos. Entendi. E a lei anticorrupção surgiu, né, dos Estados Unidos, né, da noção. Os Estados Unidos é muito privatístico, né? Eles dão muito valor à iniciativa privada. Então, as corporações, só complementando aqui um pouco, né, dessa conversa, as corporações lá, grandes corporações, essas que a gente conhece mesmo, né? Apple e tantas, Microsoft. Exatamente. Como elas são grandes empresas e que é fácil de ter a corrupção, lá a lei anticorrupção foi para combater a corrupção nas empresas privadas. Uhum. Olha que interessante. E aqui, né, no Brasil, parece que está havendo um movimento contrário. A corrupção sempre foi combatida, né, ou pelo menos tenta-se combater a corrupção no ambiente público, e agora essas noções de compliance, tudo está sendo muito utilizadas, né? E de forma bem avançada no setor privado. Né? Sim, com certeza. A gente vê as empresas tendo controle sobre tudo. Né? Então, hoje em dia, você não vê um gerente de uma empresa ter uma autonomia para determinar quem que ela vai contratar para ser a empresa que vai recolher o lixo daquela fábrica. Né? Exatamente. Não, vai ter que passar por um processo de controle, uma comissão ali, né, uma gerência determinada por mais pessoas. Hein? Então, para que o pessoal de casa comece a compreender um pouquinho de governança, quais são os 3 pilares mesmo que você falou? Liderança, estratégia e controle. Liderança, estratégia e controle. Então, como liderar de forma estratégica, né, de forma a atingir os resultados e ter um controle, né, sobre essa atuação para que não haja aí desvios, né, desvios de ética ou desvio mesmo de recursos. Né? É bom frisar que este controle, ele não é só aquele controle de punição. Fiscalizar, punir, não, é um controle participativo. A governança, esse controle, esse aspecto envolve a participação da população, a participação dos servidores da organização. Por isso, esse controle também. Obviamente que, havendo aí uma irregularidade, haverá as punições, seja pelos órgãos de controle, pelo Ministério Público, enfim. Mas esse aspecto do controle também é justamente pela participação mesmo. E quando a gente fala controle, dá a impressão de que é um controle repressivo, sim, né? Um controle, a gente está falando de corrupção, né? Para pegar algum ato de corrupção, para punir. E às vezes não é, às vezes é para melhorar, né? Exatamente. Você controlar para verificar onde está tendo um gargalo ali, onde está um ralo, onde está sendo não descumprido, mas sendo desperdiçado algum recurso, né, de uma forma que não esteja sendo eficientemente empregado. Então, quando a gente tem controle, quando o gestor tem controle sobre a sua organização, exatamente, ele acaba conhecendo, né, todo o funcionamento daquela máquina administrativa e, eventualmente,
né, tampando os ralos ali, aparando as arestas para que aquela engrenagem, né, como vocês costumam dizer tanto, exatamente, para que essa engrenagem rode de uma forma... E que haja a continuidade, que um dos principais objetivos mesmo da governança é que ela não pare ali, fique engessada em apenas uma administração, em uma gestão, é que ela tenha o objetivo da continuidade. Entra gestor, sai gestor e a governança vai continuar, a boa gestão vai continuar. Por isso que inicialmente chamava-se governança corporativa, Sim, né? Porque é a governança da corporação, não é do gestor, né? E aí até com essa questão do gestor, né, falando esse termo, eu gostaria de questionar aqui a doutora Tainá sobre a diferença de gestão e governança. Há essa diferença? Perfeitamente. Sim, existe uma diferença substancial. As pessoas tendem a confundir esses conceitos de visualizarem como se fossem sinônimos, mas se tratam de coisas distintas. A gestão é a prática, o dia a dia, as ações que os servidores, que a equipe municipal, e neste caso da organização como um todo, né, da própria Câmara, ela lida ali com os desafios, com os gargalos, com as situações que são rotineiras. Já o papel da governança e o conceito dela como um todo, se trata de um planejamento, de um monitoramento e de um direcionamento para que a gestão consiga executar de fato. Então, nós estamos falando dos líderes munidos, né, que estejam ali preparados com os mecanismos de direcionamento, de planejamento, para que aí sim o dia a dia da gestão possa ser executado e tocado pela equipe como um todo. Então, nós costumamos trabalhar como duas engrenagens, de fato elas são paralelas, não há que se falar que a governança é superior ou que a gestão é superior, elas estão exatamente ali no mesmo patamar e só funcionam de fato se ambas estiverem com funcionamento efetivo, eficaz, com as boas práticas ali implementadas, porque senão, de fato, a gente tem ali a perda do processo, ou seja, no processo de planejamento ou na execução em si, que é o conceito de gestão. Perfeito. E você falou tanto, né, dessa palavra planejamento. Eu acredito que seja a bola da vez no momento, né? Exatamente. Planejamento na administração pública é o que mais se tem falado, principalmente com o advento da Lei 14133 de 2021, que é a lei que reformulou os processos de contratação pública, né? Sim. Revogou a antiga lei de licitações, a famosa Lei 8666, e agora cria novas formas de contratação pautadas principalmente na governança. Isso. Nessa noção de planejamento, tirar o improviso da administração, que às vezes é no improviso que se alcança contratações ineficazes, né? Ineficientes. Contrata-se mal, emprega-se mal o dinheiro público quando você está sempre apagando incêndio, quando você está sempre correndo atrás do prejuízo, ou quando você tem que fazer as coisas correndo, então não tem tempo de fazer uma pesquisa de mercado bem feita, uma pesquisa de preços bem feita, né? Isso acaba prejudicando a administração. Então, há certos mecanismos específicos com que se trabalha a governança? Com certeza. Você poderia mencionar alguns, assim, de forma superficial? Eu sei que a técnica de vocês é muito aprofundada, né? Muito elaborada, é um trabalho de meses ou anos, mas de uma forma geral, quais são esses mecanismos? Então, nos termos do Decreto 9.203 de 2017, ele intitula os 3 principais mecanismos da governança de liderança, estratégia e controle. Ao falar em liderança nas organizações, nós precisamos pensar, no caso das organizações públicas, não apenas no prefeito, não apenas no gestor presidente da Câmara, ou no chefe de setor ou de departamento, mas nas funções que a gente consegue executar com governabilidade. Todos nós somos líderes na nossa função, no que a gente desempenha todos os dias, né, no nosso trabalho. Então, nós precisamos desempenhar e ter bons líderes para que eles puxem esta engrenagem. Se nós não tivermos líderes fortes que entendam a importância do seu papel, de fato, todo o sistema que vem logo após, ele não vai ser eficiente e eficaz. Então, o papel da liderança é extremamente importante. Eu sempre costumo fazer uma reflexão a respeito da ética,
interligada com esse assunto de liderança, porque nós temos uma cultura, especialmente no Brasil, de apontar muito o dedo para os líderes, né? É muito comum julgar os presidentes, os governantes, os nossos prefeitos, porque fulano isso ou aquilo, mas quando nós nos colocamos numa posição de liderança, será que nós temos sido bons líderes, né? Dentro de casa, dentro da nossa organização, fazendo o nosso papel ali do dia a dia? Será que nós temos sido pessoas éticas ou as pessoas mais éticas com que nós poderíamos ser? Então, de fato, é uma reflexão, porque se cada um fizesse o seu papel, nós teríamos a governança e todos os outros princípios, né, que nós estamos aqui discutindo de uma forma muito mais eficaz. Então, esse papel de ser um bom líder é extremamente importante. Este é o primeiro mecanismo, né? Além dele, nós falamos do planejamento, que é o segundo. O planejamento ele é muito importante, não só especificamente no atual contexto que nós vivemos com a transição para a 14133, né, a nossa nova lei de licitações, mas desde o início, né, o nosso embrião aí da administração como um todo. Até na vida privada, a gente poderia citar aí uma série de exemplos que a falta de planejamento ela traz consequências drásticas, né? Na administração pública mais ainda, porque nós estamos falando de recursos que são públicos, que são finitos e que tem uma série de legislações e de regulamentações do que pode ser feito, do que não pode ser feito, de como é que isso deve ser feito. Então, o planejamento ele é essencial para que a gente não tenha nenhum desperdício de recursos e para que a gente faça boas escolhas, né? Tomemos boas decisões enquanto gestores. E o terceiro mecanismo de liderança, a estratégia, e o planejamento entra dentro da estratégia, nós temos o controle. A Jéssica muito bem disse sobre o controle social, que aí que eu já falo para vocês enquanto população, da importância de vocês monitorarem e de vocês acompanharem as atividades do município como um todo, não só da Câmara ou da Prefeitura, mas de todas as ações que vocês têm conhecimento. Hoje em dia a gente tem muito acesso às plataformas de redes sociais, de Instagram, Facebook, Twitter e Portal da Transparência, o site das instituições, tem muita informação. Então é muito importante que a população participe, que comente, que acompanhe esses trabalhos, porque esse controle social é que faz a diferença nas administrações. E obviamente que os órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas, eles já fazem o dever de casa deles, né, desse acompanhamento. Mas o controle social ele não pode ser negligenciado. E as administrações, as organizações públicas precisam ter a comunicação muito efetiva para que a população se sinta como parte, não somente através da ouvidoria, que é uma participação mais direta, mas que participe da rotina, que participe das plenárias, neste caso da Câmara, né, que participe das sessões, que passe a saber o que está em votação, porque são ações, decisões e rotinas que impactam diretamente na vida de vocês. São vocês quem vão sofrer ali as consequências das decisões tomadas. Então, de fato, todos nós, né, enquanto cidadãos, precisamos fazer parte desse processo. Perfeito, gente, perfeito. Eu gostaria de complementar, porque que eu gosto tanto desse tema governança, né? A começar mesmo pelo primeiro pilar, que é o da... Qual que é o primeiro pilar? Liderança. Que é o da liderança, que é captar habilidades dos servidores para ocupar determinados, para saber onde que cada um tem que se situar para que a engrenagem funcione corretamente. Não é? E a gente até, doutor Tiago, a gente trabalha identificando as qualidades de cada servidor. Isso a gente trabalha muito dentro do nosso plano de trabalho aí dentro da organização. A gente tem atuado de forma, por exemplo, tem servidor que ele é muito bom, mas ele está ali atrás do computador porque colocaram ele naquela função. Mas se ele tivesse uma outra função, talvez de um atendimento da pessoa, que ele é ótimo para atender uma pessoa, mais a função dele, mais tantas outras coisas que ele é capaz de fazer, e às vezes ele está ali engessado. Então, dentro da governança, a gente chega a identificar alguns perfis e chega para o gestor mesmo, olha, você já prestou atenção que aquele funcionário, ele é assim, ele é assado, ele tem perfil para isso, ele é capaz daquilo outro, e às vezes ele está ali engessado. Então, a gente aproveita muito esse quesito aí para destacar novas pessoas dentro da administração. E é isso que eu acho interessante, que é multidisciplinar, né? Exatamente. Que envolve a gente que é do direito. Sim. Né? Às vezes o direito
Já foi bem assim, hoje está deixando de ser, graças a Deus, mas aquela coisa, aquela disciplina estanque, né? Aquela linguagem que só os que são do direito entendem, né? Aquele mundo paralelo ali do sim, pode ou não pode, sim ou não. Sim. Hoje o direito é chamado o direito público principalmente, sim, né? O direito administrativo, ele é chamado a contribuir para a administração, como a administração pode melhorar, né? E aí que entra esses pilares da governança, que aí envolve o direito ligado à administração pública, ligado a recursos humanos, né? Técnicas de outras áreas. Exatamente. Eu gosto muito quando envolve essa junção de técnicas de diversas áreas mesmo, porque na administração a gente tem diversas áreas, né, de profissionais de diversas áreas, e aí quando um começa a conversar com o outro, né, tecnicamente mesmo, vai saindo produtos que são bons para a organização, né? Quando você começa a juntar o direito com essa captação de pessoas próprias para ocupar determinados cargos, né, determinados lugares na administração, tudo isso é muito interessante, né? Torna-se mais interessante mesmo para o funcionamento da administração. Este é o papel do bom líder, né, doutor? É saber identificar quais são as habilidades de cada uma das pessoas que compõem ali aquela equipe e extrair o que há de melhor daquele servidor, daquela pessoa em específico. O bom líder, ele precisa saber lidar com pressão, ele tem que saber tomar decisões, ele precisa estar preparado para desafios. Nós vivemos recentemente, não só no Brasil, mas no mundo, né, como um todo, um contexto que foi muito complexo de pandemia. Hoje as prefeituras têm vivido um contexto complicado de crise de arrecadação municipal. Então, o líder, o gestor, ele precisa ter equilíbrio e inteligência emocional para ele saber lidar e tomar decisões em momentos de crise o tempo todo. Seja uma crise pandêmica e humanitária, seja uma crise financeira e orçamentária, ou diversos outros desafios que nós gestores, né, como um todo, especialmente os gestores da administração pública, precisam, porque a tomada de decisões ou a não tomada de decisões, ela pode causar efeitos drásticos. Nós vivemos esse contexto e o mundo todo na pandemia e ninguém estava preparado pela ausência da governança. Se nós tivéssemos um plano de risco humanitário, de saúde e financeiro, nós não teríamos tido tantos resultados drásticos, tantas mortes nesse contexto de pandemia. Então é um problema drástico que a ausência de governança, a ausência de planejamento e a ausência de preparo para a tomada de decisões em momentos de crise pode ter consequências irreversíveis, como a própria morte, né? Sendo até um pouco mais drástica aqui no exemplo. Mas nós temos dezenas de outros exemplos que poderiam ser trabalhados em função da ausência de governança, das consequências dessa falta de planejamento, dessa falta de preparo das nossas lideranças, porque são habilidades natas, né, de qualidades mesmo de cada ser humano, mas existem muitas técnicas, são questões que podem ser trabalhadas, treinadas e desenvolvidas em cada um de nós. Essa é a pergunta que eu ia chegar, né? Se a liderança é um quesito, é uma habilidade pessoal, já inata da pessoa, ou se não, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser trabalhada, ela pode ser apreendida. Pode e deve. Nós devemos desenvolver habilidades, nós temos que trabalhar e melhorar sempre enquanto pessoa. A gente sabe que tem pessoas que têm uma limitação maior, uma timidez maior, ou que talvez não foram educadas e treinadas pela própria estrutura de vida para que seja ali um líder. Mas existem habilidades que são sim treináveis, existem técnicas que nós podemos trabalhar de liderança, de tomada de decisões, e quando você tem ali por detrás um normativo, todo um protocolo, por exemplo, um plano de risco para lidar com uma situação pandêmica, fica muito mais tranquilo para um líder exercer a função de liderar. Então a liderança, ela é sim uma característica nata, a gente nós nascemos com algumas habilidades, mas não quer dizer que se a pessoa não tem ainda o critério da liderança bem desenvolvido, que ela não possa aprimorar, ou o contrário, que os líderes não possam cada vez mais se especializar, procurar capacitações e treinamentos para que tomem boas decisões no futuro. O contexto de pandemia foi muito ilustrativo disso, né? Sim. Porque veio essa situação que era inesperada, tudo, mas pegou todos, assim, escancarou o despreparo, né? Exato. Da administração pública, principalmente, para lidar com situações que poderiam vir a acontecer, né?
escancarou a cultura do improviso, né? Exato. Nossa, mas agora... E aí, edições de leis totalmente ineficientes, né? Leis, não, agora tem que soltar uma lei contendo gastos e jorrando dinheiro federal para determinadas prefeituras, sem um controle efetivo sobre o emprego desses recursos, né? Exatamente. Então, para algumas prefeituras, restringiu indevidamente a utilização de recursos, né? Porque colocou uma lei geral de corte de gastos, e para outras... jorrou dinheiro, aliás, para todas. Não, vamos liberar dinheiro para conter a pandemia, mas sem um controle, que é um dos pilares, né, da governança, sem um controle efetivo. Te devolvo uma pergunta no improviso. Nós vivemos tudo isso, passamos por todo esse contexto de pandemia, aprendemos e erramos muito, né? Nós, população, país como um todo. Será que nós estamos preparados para uma segunda pandemia? Você consegue visualizar se viesse aí uma pandemia parte 2 ou um outro vírus, uma outra situação? E aí, nós conseguimos aprender o suficiente? Será que o Brasil está preparado para enfrentar outra pandemia dessa magnitude? Tenho certeza que não. Nem o governo, nem as pessoas, para ser bem sincero, viu? As pessoas ainda estão psicologicamente muito abaladas, porque também foram muitas vidas perdidas, foram muitos comércios fechados, né? Muito difícil. Eu vou te dizer, vou fazer um desabafo aqui. Além desse abalo psicológico, tem toda uma questão comportamental que eu achei que pudesse vir coisas boas pós-pandemia, sabe? Sabe aquela mania de tentar ver o positivo no meio da desgraça? Sabe, pelo menos isso aí, quando sairmos dessa, o povo vai ter mais respeito um pelo outro, respeito pelo espaço, entendeu? Não vai precisar ficar se acotovelando no supermercado, respeitar o seu espaço, a sua vez, não ficar, sabe, questões sanitárias. Eu falei assim, não, isso aqui é muito positivo, vai ficar. Que as pessoas ficariam mais amorosas, mais humanas, mais compreensivas. E, de fato... Tudo isso. Aí liberou, aí todo mundo já esqueceu de tudo. É, né? verdade. Parece que nada mudou, né? Teve um dia eu estava na padaria, uma pessoa fungando aqui o meu cangote. Eu falei assim, dá um distanciamento, por favor. Não, mas não tem mais essa de distanciamento, não. Acabou isso aí. Conclusão, se não tiver regra, a pessoa não cumpre. É verdade. Não há bom senso, né? Não há, poxa, mas isso aí é bom para todo mundo. Isso aí não surgiu só para isso, não. Pode ser uma coisa contínua, né? E aí a continuidade, né? Puxando o gancho aqui para o nosso assunto efetivo. A questão da governança, o bom é da continuidade daquilo que ela deixa, né? Não é uma questão só de improviso para aquele momento. São regras, né? Formas, mecanismos de funcionamento da gestão que ficam contínuos independentemente da situação. Então, se houvesse mecanismos de governança efetivamente implementados, né? E estruturados para funcionar de uma forma contínua, aí sim eu responderia afirmativamente. Sim. Mas eu não vou ser tão pessimista, porque nós estamos começando, né? Vocês estão rodando, né, o Brasil aí implementando governança em diversas instituições. Nós temos que compreender que nós estamos começando esse processo, né? Daqui 10 anos nós já estaremos muito mais evoluídos. A gente fez esse comentário ontem. Não é? Com certeza. Daqui 10 anos a gente vai, a gestão pública vai ser muito equiparada à gestão privada, à gestão de uma fábrica, por exemplo, entendeu? Com todas aquelas técnicas de liderança, né? Sim. De carreiras. Né? A pessoa começa num cargo, aí se ela demonstrar habilidades que possam ser delegadas a ela mais atribuições mais complexas, ela sobe de cargo e aí ter uma estruturação orgânica e funcional voltada à eficiência. Com né? certeza. Sim. A gente romper esse ranço burocrático da nossa administração pública e chegarmos na administração gerencial que começou lá final da década de 90, mas eu acho que a gente ainda não chegou nessa administração gerencial que a gente aprende na escola, mas que ainda não foi, não chegamos nem
Nesse aspecto da continuidade, apesar da figura do líder ser uma das mais importantes, e ela de fato é que a governança, ela envolve toda a administração, todos os servidores, toda a gestão em si, né? Então, com vistas à continuidade, porque a esperança é que daqui 10 anos isso de fato a gestão pública seja profissionalizada. Então, esse aspecto da continuidade, ele é muito, muito importante que seja monitorado, porque a gente tem um outro viés aí dentro da governança, que é o monitoramento. O monitoramento é fazer com que gestão após gestão continue. Então, esse é o ponto-chave para que a gente, daqui 10 anos, né, estejamos aí comemorando que de fato o serviço público vai estar melhor, que as instituições vão estar mais profissionalizadas, que as pessoas vão estar mais empenhadas em prestar um serviço público de qualidade, fazendo boas escolhas, né? É uma virada de chave, né? Exato, e convenhamos que hoje a população como um todo, ela busca eficiência no serviço público. A velha política, ela precisa deixar de ser palco cada vez mais, porque nós precisamos trabalhar eficiência, eficácia e efetividade nas instituições públicas para que as pessoas tenham uma melhor prestação de serviço, independentemente do contexto, se é um contexto estável, se é um contexto de crise ou qualquer outra situação que nós podemos estar vivendo. Então, a profissionalização que nós conseguimos visualizar hoje nas instituições privadas, ela precisa vir de forma efetiva para o público. Precisamos trabalhar indicadores de desempenho, precisamos trabalhar avaliações de desempenho, precisamos ter planos de risco muito bem estruturados, que ao acontecer uma eventual situação, ele seja imediatamente acionado e que as escolhas e as decisões, elas respeitem aquele plano que foi pensado, trabalhado para que aquela situação de crise seja enfrentada, porque a crise ela acontece de qualquer jeito. A diferença é se você está preparado para passar por ela com o menor número de danos possível, porque tem situações que a gente não consegue prever, mas a gente sabe que acontecem, né? Que podem acontecer o tempo todo. Então não tem como evitar, mas tem como mitigar os riscos e as consequências delas o tempo todo, desde que a gente tenha uma governança bem implementada e os processos muito bem definidos. É um dos documentos, né? Um dos instrumentos previstos na nova lei de licitações, que é a gestão de riscos, né? Exatamente. Isso que é tão importante aí para a gente. São vários requisitos, né, que essa lei trouxe aí para a gente, além da obrigatoriedade da governança em si, com todos os seus aspectos ali, ela traz também alguns benefícios que eu digo que é interessante, os planos de integridade, por exemplo, das empresas nas contratações de grande vulto. Então, tem que ter isso também. Essa lei traz muita novidade, muito interessante, tanto para a gestão quanto para as corporações também. Isso é muito bom, né? Essa lei veio de uma forma bem salutar para a administração. Tardia. É coisa de mineiro, né? Liberdade ainda que tardia, eficiência ainda que tardia. Ainda que tardia. Então, gostaria de agradecer, tá? Esse conhecimento, né, espraiado aí por vocês, essa cultura que vocês têm de governança tão sólida e que a gente consiga, né, aqui na Câmara dar um passo avante na implementação da governança, na gestão pública, que isso possa também, né, ser um plano municipal, né, só que do legislativo, no executivo e aqui no sul de Minas também. A gente tem se cooperado entre as câmaras, entre os municípios, para que a gestão, porque há muita gestão compartilhada, né, gestão de recursos, gestão de serviços, então que a governança seja espalhada aí pelas nossas Minas Gerais. E obrigado pelo conhecimento compartilhado, por apoio que vocês deram à TV Câmara, né? Que é uma forma de controle social também, né? Você mencionou muito, né? Então, vamos lá. Transparência. Liderança, estratégia e controle. Exato. O controle social é uma delas, a TV Câmara existe para isso, daqui a pouco, né? Nós teremos aqui uma sessão extraordinária, televisionada, então um cidadão lá da sua casa pode acompanhar ao vivo, né, as sessões da Câmara. E esses tantos programas, tantas notícias que são levadas à população justamente para que ela possa exercer o controle através do conhecimento do que se passa, né, nesse ambiente.
Obrigado, doutora Tainá. Obrigado, doutora Jéssica. Obrigada. Fiquem à vontade aí para as considerações finais. Obrigada, nós é quem agradecemos pelo convite, pela disponibilidade, pela atenção com que nós recebemos desde o momento que nós chegamos a Pouso Alegre até agora que a gente já se despede, né, para poder retornar para Belo Horizonte. Mas eu fico muito animada e esperançosa com os bons resultados que eu tenho certeza que nós teremos inicialmente aqui na Câmara de Pouso Alegre. Mas deixo um recado aí para os demais: procurem saber o que é a governança, estudem. De fato, a gente precisa entender mais do processo para poder acompanhar e fiscalizar. Então, eu tenho certeza que vai trazer resultado, que as pessoas vão conseguir entender essa diferença e esses resultados mesmo na vida como um todo, na organização, no trabalho aqui internamente através dos servidores. Me coloco à disposição sempre. Obrigado, doutora. Doutor Tiago, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer a todos os vereadores, a todos os servidores da Câmara de Pouso Alegre e reforçar mais uma vez o que eu disse anteriormente, que não mediremos esforços para que a Câmara de Pouso Alegre seja uma referência nacional na governança. Amém. Muito obrigada. Obrigado. Esse foi mais um Direito em Debate. Fiquem com Deus.